Os números surgiram na Mesopotâmia antiga, e desde então os nossos antepassados, os sumérios... Não é nada disso não. Os números fazem parte do nosso dia a dia, na matemática, no nosso CPF, no nosso RG, na Bíblia... Na Bíblia? Na Bíblia. E os números da Bíblia? 7 mergulhos, 12 discípulos, 12 pães, 3 peixinhos. Nossa, são muitos números. Vamos então entender isso? Teninho, é com você. Ganhei meu pontinho, hein? Olá, a paz de Cristo para a sua vida. Meu nome é Denis Marlon e você sabia que o número 666 é um número de um homem? Solta a vinheta, Ginaldo. Muito bem, hoje no Você Sabia, são 1h10 da manhã, esse é o único tempo que eu e o Rinho viemos para poder gravar. Na verdade, Rinho. E nós estamos aqui para gravar mais esse Você Sabia, para poder tirar algumas dúvidas da sua vida. Nós ganhamos algumas perguntas aí de um nosso amigo aí, chamado Luciano Penha. Um beijo, abraço aí, meu querido amigo Luciano Penha. E nós vamos responder algumas perguntas que ele tem a respeito de números na Bíblia. A primeira pergunta que ele fez era: o que representa o número 7 na Bíblia? O que representa o número 7? Na Bíblia, nós vemos muitas passagens em que ele aparece. Nós vemos em Apocalipse, são 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, 7 anjos. Nós vemos até no Antigo Testamento, quando você vê aquela passagem lá em que o profeta Eliseu pede para Naamã mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E nós sempre vemos essa relação de número 7 na Bíblia. Quando nós vemos essa relação de número 7 na Bíblia, ela quer dizer que há uma perfeição. O número 7 ele representa perfeição. Mas por que o número 7 representa perfeição? Te explico na Bíblia. Deus ele jamais realiza qualquer coisa imperfeita. Se você for verificar lá no livro de Levítico, no capítulo 23 e no capítulo 25, você percebe isso. Que Deus ele não realiza nada com imperfeição. E geralmente ele traz essa relação de número 7. E para mostrar isso, você pode perceber na criação do mundo que Deus ele faz tudo, o mundo todo, em 6 dias. E no 7º, ele descansa. E ele faz justamente esse 7º dia de descanso para o judeu, para mostrar, para lembrar o judeu que ele é perfeito, que ele faz as coisas com perfeição. Por isso que ele bota o 7º dia como um dia de descanso, para lembrar o judeu de sua perfeição, de como ele criou o mundo, o universo, em 6 dias, com perfeição. Belezinha? Então, Luciano Penha, essa já foi a primeira resposta que eu já te dei, Luciano Penha. Qualquer dúvida, você poste lá na nossa página, lá no Facebook, que eu sei que tem. Poste lá na nossa página. A outra pergunta que o nosso amigo Luciano Penha pediu que nós pudéssemos responder para ele é uma pergunta que se encontra lá no livro do Evangelho de Mateus. Vai aparecer aqui, Mateus. E dessa vez eu já sei onde está o versículo, não vou ficar procurando, não vai ser preciso editar isso. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha só a situação. Para os rabinos naquela época, os rabinos eles diziam que a pessoa, para perdoar alguém, teria que ser no máximo 3 vezes. Os rabinos naquela época diziam que para perdoar tinha que ser 3 vezes, no máximo. Pedro, querendo dar uma de especialmente generoso, ele chega para Jesus e diz: Senhor Jesus, eu tenho que perdoar as pessoas até 7 vezes? E Jesus chega para ele e diz: olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus diz 70 vezes 7, não quer dizer que você tem que perdoar a pessoa 70 vezes 7.
490. Não quer dizer que você tem que perdoar a pessoa 490 vezes, não é não, Juninho? Verdade, nem. O que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer que não há limites para você perdoar, que não há limites nem para você lembrar de quantas vezes você deve perdoar uma pessoa. 70 vezes 7 significa isso, que não é ilimitado. Se a pessoa pecar contra você, você vai perdoar de maneira ilimitada, não vai nem se lembrar de quantas vezes você está perdoando essa pessoa. Tá bom? Belezinha? Aí vamos para outra pergunta, essa daqui é uma pergunta também bem interessante e que ela abrange também várias vertentes, várias respostas. Mas vamos aqui à luz da Bíblia, né? E vamos tentar esclarecer aqui esse ponto para vocês. A outra pergunta que ele faz é a respeito do número 666. Para isso, eu queria primeiro ler uma passagem bíblica para ele se encontrar em Apocalipse, capítulo 18, versículo 13, que diz assim, 13 e 18, inverte. O Rinaldo vai inverter aqui na edição pra vocês, beleza? Não vou inverter, não. O Rinaldo vai inverter aqui na edição pra vocês. É 13 e 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Antes de tudo, um versículo ele diz que esse número é um número de um homem. Mas que homem é esse que a Bíblia está se referindo? Ah, será que é o anticristo? Vamos analisar uma coisa. Bom, provavelmente, vejam só, provavelmente, os teólogos dizem que um dos piores imperadores do período lá do cristianismo era o imperador César Nero, beleza? Era um dos piores imperadores, perseguia os cristãos de maneira voraz. E os cristãos, perdão, não vai colocar o erro aqui, Rinaldo, pelo amor de Deus. E os cristãos, eles se referiam a Nero, a César Nero, como uma besta, porque ele era muito mau, ele matava milhares e milhares de cristãos, e ele se referia a César Nero como uma besta. Aí de onde que vem o número 666? O número 666 vem de um tipo uma codificação. Se você pegar o nome César Nero e transferir ele na palavra hebraica, e você for pegar cada letra do nome dele em hebraico e somar, vai dar o número 666. Final ele vai botar aqui, ó, para vocês, o nome em hebraico aqui, e vai botar a soma. Eu sei que ele vai fazer isso na edição. Opa, me chamou, estou aqui, hein? César Nero, traduzido do português para o grego, é igual a Kisneron. Kisneron, transliterado para o hebraico, é igual a essa palavrinha que eu não sei pronunciar. Cada caractere em hebraico representa um número. Se somarmos cada número desse, vamos chegar à seguinte conclusão: 666. Então, eles faziam essa codificação, justamente até mesmo para que eles não fossem reprimidos pelo imperador César Nero. Por isso que eles chamavam o imperador de besta, para que eles não pudessem também serem reprimidos, sofrerem por causa da perseguição. Outras correntes teológicas, elas se referem ao número 666 como a trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Então, outra vertente também se atribui a isso, ao número 666. Mas o que de fato que nós podemos ter certeza de fato é que para os cristãos daquela época e no futuro bem próximo, no futuro escatológico e apocalíptico bem próximo, a besta vai ser aquela pessoa que vai perseguir de maneira voraz a igreja de Cristo. Assim como perseguiu a igreja de Cristo nos tempos primitivos, como César Nero, que era uma besta, também irão surgir muitas outras bestas, como
teve o exemplo de Hitler. Hitler também podemos considerar que era uma besta, perseguia judeus, perseguia cristãos. E também no período apocalíptico, no período escatológico, como diz Apocalipse, irá surgir esses três personagens, a besta, o falso profeta e o anticristo. Eles irão perseguir a igreja. E eles também serão como bestas, perseguindo a igreja. Belezinha? Então, pessoal, eu espero que eu tenha respondido essas perguntas para você. Qualquer dúvida, coloque aí na nossa página aí no Facebook. Dê joinha. E olha, eu não tô falando coisa sem sentido. Eu tô falando coisa com sentido dessa vez. Apesar de estar de madrugada, mas dessa vez eu tô falando coisa com sentido. Dê joinha. Vai aí na nossa página, nos Conectado no Verbo. Assista nossos vídeos que são lançados semanalmente, todas as terças-feiras. Que Deus abençoe a sua vida hoje e para sempre. Amém.